por que os milagres não entram na nossa história? Ou por que não entram na vida de muitos? Nós vamos descobrir algumas coisas hoje. Amém, irmãos? Então abre lá, Mateus 14. No verso 22. É um texto muito conhecido. É um texto que eu e você conhecemos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Curva a sua cabeça. Peça para o Espírito Santo ministrar o seu coração aquilo que Ele tem para você nessa palavra. Meu Deus, nós não viemos aqui brincar. O Senhor não é um Deus de brincadeira. Nós viemos aqui para coisas muito sérias. E nós cremos, meu Pai, que hoje é um tempo de nós nos encontrarmos contigo e entrarmos no sobrenatural. Toma as mãos de cada um de nós, Espírito Santo, e nos conduz pelo caminho que vai nos colocar diante da nossa porção, para que nós possamos exercitar a nossa fé, de estender a mão e pegar aquilo que é do Senhor para nós. O Senhor sabe quais as necessidades que estão aqui nesse lugar. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui dentro. O Senhor sabe de tudo o que está acontecendo na vida de cada um de nós. Coisas que nós sequer imaginamos ou nos lembramos, o Senhor sabe. Então nessa noite, Deus, que o sobrenatural do Senhor alcance cada um de nós aqui. Que nós saiamos daqui nessa noite, Espírito Santo, cheios da Tua presença, impactados pelo poder da palavra da verdade, e que os nossos dias, desde aqui para diante, sejam transformados pelo poder do Senhor. Nós somos, sim, Deus, a geração do milagre, Senhor. Nós cremos que o Senhor continua o mesmo. O grande eu sou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, de geração em geração. Tu és, Senhor. Então que nessa noite o Teu nome, e só o Teu nome, seja glorificado neste lugar. Libera Teu fogo sobre nós. Queima em nós tudo que é empecilho, para que a Tua palavra chegue ao nosso espírito e produza vida em nós. Passa o Teu vento nesse lugar e leva para longe daqui todo lixo que porventura ainda esteja com qualquer um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, nos cerca com Teu anel de fogo. Cerca nossas casas, cerca os bens, os negócios, os projetos, as propostas, cerca e nos cobre com Teu manto de graça. Nos blinda nessa noite, ó Deus, e que debaixo desse manto exploda
o teu Espírito Santo em nossas vidas. Meu Deus, faz assim, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Dê um aplauso ao Deus Todo-Poderoso. Diga para a pessoa que está do seu lado: no ano da colheita ampliada, pela fé, eu vou andar sobre as águas. Eu vou andar sobre as águas. Irmãos e irmãs, esse ano é um ano em que Deus separou para nós grandes conquistas. E nós já temos visto isso na vida de muitas pessoas. Muitas vezes as conquistas são precedidas de choro, de lágrima, de renúncia. Às vezes até algumas perdas visitam muitos de nós antes de nós sermos visitados pela resposta de Deus, pela provisão, pelo milagre. É assim mesmo. Deus, que sabe de todas as coisas, é Senhor dos tempos, é Senhor dos moveres. E muitas vezes, o que nós pedimos a Deus para ontem, Ele só vai nos dar depois de amanhã, depois de fazer algumas coisas na nossa vida hoje. Independente de ter coisas ou não, receber coisas ou não. Mas não é assim com a maioria. Muitas vezes levamos tempo para entender isso. E muitas vezes só andamos com Deus quando temos as coisas que pedimos a Deus. Muitas pessoas se afastam porque não recebem segundo suas preferências ou vontades, mas recebem segundo a soberania e o poder de Deus. Amém? Esse ano é um ano em que Deus disse que nós teríamos uma colheita ampliada. E alguns dizem assim: como colheita ampliada, apóstolo? Se a minha célula mirrou. Como colheita ampliada, apóstolo? Se eu estou perdendo até a alegria. Como? Como é isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: às vezes, a grande colheita, a grande ceifa, é precedida de algumas podas radicais. Não reclama do que está acontecendo. Se você é bom agricultor, plantou a boa semente, você precisa ter a convicção de que no tempo de Deus, no tempo sobremodo excelente, no tempo em que se estabelece um propósito de Deus, ela vai germinar, vai crescer e vai frutificar, segundo todo o potencial que há dentro dela. Não perca a esperança. Se você plantou a boa semente, se você está regando com o Espírito Santo de Deus, se o teu coração continua na expectativa de Deus responder, no tempo devido, o Senhor vai trazer, com a palavra dEle, com a resposta dEle, a alegria para o teu rosto, o sorriso para o teu lábio, o brilho para o teu olho, a expectativa de suprimento da mão do Senhor no teu coração. Amém, amado? Isso é assim. Deus é Deus. E nesse texto aqui, nós vemos o seguinte: Jesus tinha terminado de fazer um grande milagre. Fala, grande milagre. Tinha uma turma para ser alimentada e não havia muita comida. Ele então faz uma intervenção e diz o texto que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram e ainda sobraram 12 cestos de pães. Os apóstolos ficaram, os discípulos ficaram, uau! Aí nesse êxtase, Jesus diz para eles assim: agora vocês entram no barco e vão para o outro lado. Eu vou subir o monte e vou orar. Isso era no cair da tarde. E diz o texto que ele ficou orando até o final da madrugada, na quarta vigília. No finalzinho, nas 3 últimas horas, 4, 5, 6 da manhã. Ele estava lá orando. Quando ele terminou de orar, ele aqui sai e vai em direção aos discípulos. Jesus sabia que o barco estava sofrendo a tempestade? Quem acha que Jesus sabia? Quem acha? Jesus sabia que eles iam se encontrar com a tempestade? Sabia ou não? Sabia ou não?
Jesus sabia que eles iam ficar sozinhos no meio daquele mar, batendo para um lado e para o outro, com o vento soprando violentamente. Sabia ou não? Claro que sabia, irmão. Agora, se Jesus sabia, por que mandou? Brincadeirinha? Maldade? Diga nunca. Não há malignidade no nosso Deus. Cada experiência tem um propósito. Cada experiência tem um propósito. Lá pelas tantas vai Jesus sobre as águas. Eu imagino a cena. Eu acho que a gente gritaria também, né, irmão? Você não gritaria, não? Mas batendo para um lado e para o outro, você se agarra. E olha que eles eram pescadores profissionais. Conheciam o Mar da Galileia. Quem já foi em Israel, foi no Mar da Galileia? É um marzão mesmo. E quando dá um vento, muda a pressão atmosférica, aquilo é um vento, uma tempestade, você parece que está em um oceano. Batendo para um lado e para o outro, todo mundo apavorado. Aí de repente vem Jesus andando sobre a água. O que o sujeito vai pensar? Hein? O que eles pensaram? Isso é assombração, meu irmão. Isso é visita do cão. Isso daí não existe. Ah! Era assim. Porque o texto diz que eles gritaram. Deve ter sido um negócio vergonhoso. 12 barbados gritando dentro do barco. Ah! E Jesus, calma. Ei, sou eu. Tem bom ânimo, gente. Ter bom ânimo é ajusta a tua alma. Não dá chilique agora, sou eu. Pedrão, para frente. Não era fácil. Ousado. Parou de gritar, ficou macho de novo. Se é tu, Senhor, me mande ter sobre as águas contigo. Eu imagino a cara de Jesus parar distante assim. Vem. Vem. Quem ia? Quem ia? Ia hoje porque sabe que Pedro andou, né, irmão? Porque tinha 11 e ninguém foi, só Pedro. Todo mundo fala que Pedro naufragou, mas foi o único que levantou e andou na água, sabia? Depois de Jesus foi o único. Foi o único. Quem iria? Quem iria? Quem teria coragem de, em cima do vem de Jesus, ir? Quem teria coragem? Olhando para essa atitude de Pedro, vai ser rapidinho aqui, irmão. Porque milagre é o seguinte, ou você recebe ou não tem. Entendeu? Rapidinho. Olhando para o texto aqui, na atitude de Pedro, nós vamos ver 4 coisas. Fala 4 atitudes que me introduzem no sobrenatural de Deus e me fazem perseverar no milagre. 4 coisas, eu separei aqui. Primeiro, ative sua fé e busque discernimento espiritual. O que estava acontecendo ali? Todo mundo viu Jesus, andava com Jesus, estava o tempo todo com Jesus. Quando viram Jesus no meio da tempestade, falou, é fantasma. Tem gente confundindo Jesus com fantasma. O Senhor está se apresentando na sua vida, o Senhor está se manifestando a você de várias maneiras, e você questiona se é Deus mesmo falando para você. Muitas celebrações você foi, Deus falou com você, e você disse, fantasma, não é Jesus. Teve gente que já entrou na igreja dizendo assim, quem foi que falou da minha vida para o apóstolo? Não vou mais lá não. Nessa hora você falou, Deus falando com você, e você disse, fantasma, não acredito. Quantas vezes Deus trouxe livramento para você no meio da maior tempestade? Ele se apresentou para você para consolar, consolidar, e você disse, fantasma, gritou. Primeira coisa que nós precisamos, ativar a nossa fé. Sem fé não se entra no sobrenatural de Deus. Você não vai entrar nos milagres de Deus por necessidade, você entra nos milagres por fé.
Necessidade te põe diante do autor da fé, mas é a fé que te põe no milagre de Deus. Não é por necessidade que você vai receber milagre, não é por necessidade que você entra no sobrenatural de Deus, é por fé. Fé. Tinham 12 no barco, só um ativou a fé, só um entrou no sobrenatural de Deus. Pedro, com todo medo, ele ativou a sua fé. Ele disse, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. Na hora que ele ouviu a voz, ele falou, peraí, não posso confundir muito essa voz não. É ele mesmo, se é você mesmo, manda eu ir. Tem gente confundindo a voz de Deus. Tem gente que de tanta tormenta que está passando, tanta dificuldade que está vivendo, tão encapelado é o mar onde você está, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios, que você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, está confundindo a voz de Deus com a voz de muitas coisas, e está se perdendo. Por zelo você não ouve, mas por excesso, por falta de discernimento, você não recebe. E Deus está dizendo para você nessa noite, ative a sua fé. Ouça a minha palavra e ative a sua fé. Quando eu falar com você, creia, sou eu que estou falando. Porque a palavra dele não tem confusão. Conheça a Bíblia, entre na Bíblia, se respalde na Bíblia. Ela é a base do milagre. Porque é o que Deus diz. E o que ele disse está aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, ative a sua fé. E busque discernimento espiritual. Para você saber quando é o Senhor que está te visitando e quando é um fantasma. Não confunda visitações do Senhor com aparições fantasmagóricas. Não existe isso. Eles tinham acabado de ver um milagre tremendo. Do nada o Senhor tirou comida para uma multidão. Gente, 5.000 homens fora mulheres e crianças. Multiplica 5.000 por 2 só, basta isso. 10.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrar 12 cestos cheios. Esse é um milagre inquestionável. E agora Jesus vem sobre as águas e ele fala, não, é um fantasma. Olha para mim, o Deus que abriu o olho do cego, o Deus que liberou os ouvidos do surdo, o Deus que destravou a língua do mudo, o Deus que ressuscitou o morto, o Deus que a sepultura não conteve, o Deus que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, não morreu, não deixou de ser Deus, continua fazendo sobrenaturais. E se Ele está dizendo que vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, pelo amor de Deus, ativa a tua fé. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Por que na tua direção não vai ter milagre? Por que na tua vida não vai ter o sobrenatural? Quem é você? Mais ou menos. Você é tal qual todos os outros que receberam a graça e o poder sobrenatural de Deus. Ativa a tua fé e busca discernimento para saber com quem você está falando e quem está falando com você. Segunda coisa, olhando para a vida de Pedro, seja positivo, fala positivo, e decida sair do barco. Seja positivo e decida sair do barco. Quando eles ficaram apavorados, Jesus falou, tem bom ânimo. Ter bom ânimo é ajusta a tua alma. Não se deixa conduzir por emoção destrambelhada, não. Muda de mentalidade. Sou eu que estou aqui. Começa a enxergar diferente. Agora, decisões dependem da mentalidade que nós temos. Tem gente que nasceu e ouviu a vida inteira que não tem direito a coisa nenhuma. E o Senhor está dizendo para você, eu morri por tua causa. Eu carreguei os teus pecados por tua causa. Eu estou derramando meu sangue todo dia por tua causa. Eu estou intercedendo diante do Pai por tua causa. Eu venci o diabo por tua causa. Eu tomei as chaves da morte e do inferno por tua causa. Muda de mentalidade, você pode sim e vai entrar no sobrenatural de Deus. Toma uma decisão na tua vida.
Eu sou candidata ao sobrenatural de Deus. E os milagres do eterno vão entrar na minha casa. Se você tivesse entendido e recebido, você tinha dado era cambalhota aí, você tinha era declarado a tua fé no Deus Todo-Poderoso. Não se deixe conduzir pelas ondas. Vento não tem domínio, vento obedece. Quando ele entrou no barco, parou tudo, e ele nem mandou parar. Você está entendendo isso ou não? Muda a sua mentalidade. Tome a decisão de ser tudo aquilo que Deus disse que vai fazer de você ser. Receba tudo aquilo que é promessa de Deus na tua vida. Não se iluda com barulho de vento, nem montanhas de ondas. Elas vão ceder ao poder do Deus que manda e governa todo o universo. Não são as circunstâncias, é o Deus que você serve. Muda o seu ânimo. Tem bom ânimo. Pode parar. Chega de medo, eu estou aqui. Tem bom ânimo. A coisa vai mudar. Ah, irmãos. Como é difícil. Como é difícil ter bom ânimo. Porque nós fomos adestrados a ser jogados como um barco para um lado e para o outro pelo vento e pelas ondas. Nós deixamos de tomar posições radicais com Deus, até por causa de irmãos e irmãs. Nós deixamos de liberar a palavra que muda destinos, com medo de ofender irmãos ou irmãs. Se proclamar promessa de Deus é ser soberbo, seja soberbo. Mas abre a tua boca e declara o que Deus disse que é teu. Não receba as mentiras do diabo, tem bom ânimo. Muda a tua maneira de ver, para você decidir conforme Ele quer que você decida. Os 11 ficaram no barco, com a cabeça rodando. Pedro foi o único que mudou de ânimo. Pedro foi o único que tomou a decisão. Pedro foi o único que saiu do barco. Diga: o medo não vai me visitar. Eu não vou me deixar conduzir pelo medo, pela insegurança, por sopro de vento, por tamanho de onda, por barco pequeno ou grande. O meu Senhor está na minha direção, e eu sei que o melhor de Deus vai entrar na minha história. Porque você ouve decretos humanos e não ouve promessa de Deus. Porque você se deixa andar por decretos humanos e não se move pela verdade. Tem bom ânimo, você é espiritual. Fala: carne, show. Carne, show. Bom ânimo, bom ânimo. Mente sarada, decisões para milagres é o que eu vou colocar na minha cabeça. Aleluia, dê um aplauso àquele que te chamou para mudar a tua vida hoje. Terceiro, diga: obedeça e ande sobre a palavra do milagre. Irmãos, palavra de milagre não tem lógica. Palavra de milagre não tem lógica. Tem lógica alguém andar sobre a água? Tem lógica? Não tem, irmão. Tem lógica ainda, pior ainda, alguém ouvir o comando e obedecer? Mas só quem quebra esses paradigmas entra no milagre. Jesus vive quebrando paradigma. A vida inteira você ouviu: você não presta. Jesus fala: você é a menina dos meus olhos. Você é uma delícia na terra. Eu tenho o maior prazer em você. Eu morri por você. Você não vale tostão furado. Você vale a minha vida. Eu morri por você. Hein? Quebra paradigma, irmão. Sim ou não? Você não tem jeito. Ele fala: eu vou mudar a tua vida. E agora? Você não tem para onde ir. Ele fala: você tem mansão no céu. Hein?
Tua vida não vale um tostão, vale o meu sangue, ninguém paga o valor dele. E aí? Paradigma. Agora, quer um outro paradigma? Obedece a isso. Crê nisso. Por que é mais fácil crer na mentira, nas mentes perniciosas que passaram a vida inteira liberando decretos errados a teu respeito, e você não acredita naquele que é perfeito, tem a mente mais sarada de todo o universo, tem o coração mais perfeito de todo o universo, e diz para você: eu vou mudar a tua história. Oh, glória! Obedece! Obedece! Quando Pedro ouviu a palavra rema, porque palavra rema às vezes não é um discurso não, irmão. É uma palavrinha de 3 letras assim. Vem. Você ia. Você ia. Você diz, vem. Você que está com esse olhão enorme olhando para mim, vem. Vai nada. Mas batendo para um lado e para o outro. Hein? Se é você mesmo, manda eu ir. Vem. É comigo? Não é assim que a gente faz? Eu? É você. É você. Palavra rema tem endereço. E eu creio que hoje Deus está liberando palavra rema na tua direção. Você vai receber, você vai obedecer, vai sair da zona de conforto, porque aquele barco no meio da tempestade era a segurança deles. O cara vira com o barco. É assim que funciona. Você tem segurança onde tua mão pega. E naquela hora você não tinha nada para pegar. Era a palavra rema, construindo uma ponte de segurança sobrenatural entre você e o desafio, dizendo, vem. Imagino que o Senhor parou no meio do caminho. Falou, vem, filho. Aí eu imagino Pedro. E a galera já doida para ir, mas não era para eles mais. Perderam o tempo de Deus. Não fizeram perguntas para Deus. Não buscaram de Deus a palavra que vai me arrancar da crise. Foi Pedro que perguntou, se é você mesmo, manda eu estar contigo. Eu abro mão disso aqui porque eu quero estar com o Senhor. E o Senhor falou, vem, filho. Aí ele botou o pezinho, daqui a pouco ele botou o outro. Ele falou, acho até que ele empinou o peito, arrumou a calça, arrumou a gravata. Olhando para Jesus e a galera lá atrás. Porque tem gente que mexeu com você. Tem gente que caçou da tua fé. Tem gente que brincou com a tua esperança. Mas eles vão te ver saindo do barco e andando na direção daquele que te chamou para mudar a tua história. Você vai ver. Vai ter muita gente contigo no barco e vai dizer, só ele foi, porque ele tomou a decisão e obedeceu. Diga para o irmão que está do seu lado, obedece. Obedece. E anda sobre a palavra do milagre. Não põe outra palavra. Não veja outra coisa. Não espere outra coisa. Não pregue outra coisa. Não publique outra coisa. Não aceite outra coisa. Anda na palavra do milagre. Ela é a ponte. Não deixa os teus olhos se virarem para o que não é o milagre. Essa é uma característica de quem entra nos milagres de Deus. Número 4. Permaneça no milagre, cultivando a mentalidade do milagre. Olha o que aconteceu com Pedro. O Senhor Jesus está lá, ele vai andando. O texto não diz, mas tem alguns momentos na nossa vida que você começa bem, mas termina mal. E por que termina mal? Porque não se sustenta do mesmo jeito que você começou. Pedro começou olhando para Jesus e saiu do barco e começou a andar. Mas eu acho que chegou um momento em que ele ficou meio autoconfiante, sabe? Acho que ele, não sei, misericórdia, Jesus.
Mas baseado por alguns de nós e por mim, talvez ele desse uma olhadinha para os outros e falasse assim, hein? Não é não? Se agora eu vou ser o preletor oficial do próximo congresso. Hein? Não tem isso? De repente ele começou a olhar e achou forte demais. Milagre na vida dele, andando na palavra de Jesus. Ele de repente começou a subestimar as ondas e o vento. Porque a Bíblia diz que ele olhou para onde não devia. Se a minha mentalidade não está ajustada, eu vou olhar para o lugar errado. Se a minha mentalidade é a mentalidade de milagre, os meus olhos não estarão em outro lugar, a não ser no milagre. A Bíblia diz que Pedro olhou para onde não devia. Olhou para o vento, olhou para as ondas. E diz o texto que nessa hora, Pedrão começou a afundar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Permaneça no milagre. Permaneça no milagre. Cultiva a mentalidade do milagre. Não aceite visitações na sua mente de ventos e ondas, de impossibilidades. Continua com os olhos e com a palavra do milagre. Sabe por que tem gente? Se é para ele, está muito xoxo, irmão. Tem que aplaudir mesmo. Sabe por que tem gente que começa bem e acaba mal? Por causa da mentalidade que tem. E Deus nos quer com mentes de sobrenatural. Deus nos quer com mentes que vão para o impossível dos homens e entram no é possível de Deus. Deus quer uma igreja que pense como Jesus pensa. Por isso Ele nos deu a mente de Cristo. O nosso problema é que nós botamos a mente de Cristo no bolso, quando a gente começa a se achar alguma coisa. O Senhor do milagre não é você, é Jesus. E a palavra do milagre não é a tua, é a dele. Quando você mantém os olhos nele e anda na palavra dele, o milagre vai te perseguir. Eu vou usar uma palavra forte para você. Você vai ser perseguido pelos milagres de Deus. Você vai ser perseguido, perseguida pelos milagres de Deus, enquanto a mente do milagre estiver com você. Você tem o que você vê. Quando Pedro olhou para as ondas e para o vento, ele teve tempestade. Mas quando ele olhou para Jesus e andou na palavra que desata o sobrenatural, ele teve o milagre. Quantos aqui acreditam que Deus pode mudar muita coisa na tua história hoje? Mudar a tua vida. Você que é cético, que é cética, que vive conferindo coisa com coisa, você não é bereano não. Bereano confere para glorificar Deus. Tem gente que confere para debochar de Deus. Então você deve hoje fazer uma prova com Deus. Se o Senhor é Deus do milagre mesmo, eu quero ver o milagre do Senhor na minha vida. Quem aqui precisa de milagre, irmão? Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Milagre é toda resposta que você não sabe dar. Milagre é todo resultado que você não tem condição de dar. Milagre é aquilo que você não tem como conseguir, se não for pela mão do Todo-Poderoso. Milagre é aquilo que os teus olhos não conseguem ver. Só a fé sabe que existe. Isso é milagre, irmão. Sabe aquela coisa que você ouviu e que arrebentou contigo e te botou no chão e nunca mais você se levantou? Deus vai te levantar hoje. Deus vai gerar no teu coração uma esperança inquestionável. Deus vai gerar no teu coração uma convicção plena de que Ele é o Senhor de todo o universo. Não existe problema maior do que Ele. Não existe onda fazendo barulho maior do que a voz dEle. Ele é o leão de Judá. Quando Ele ruge,
a floresta inteira sabe que um leão chegou no seu território. Você está entendendo isso ou não? E o leão hoje rugiu na tua direção. Se as tuas entranhas testificam que o rugido do leão alcançou a tua vida, você hoje vai sair daqui com uma resposta. Você vai sair daqui com uma esperança. Você vai sair daqui com um universo novo diante dos teus olhos. Não meça Deus pelo tamanho do teu problema. Isso é mente humana. Isso é mediocridade. Deus não se mede. Ele não cabe no nosso entendimento. Não meça Deus pelo tamanho do teu problema. Por favor. Coloque o teu problema debaixo da grandeza de Deus. E você vai ver o que é o Deus do sobrenatural. Vamos ficar de pé. Quantos estão esperando um milagre na família? Aqui do lado de cá. Aqui do lado de cá. Família, dali para lá. Você sabe o que você precisa? Já sabe? Você tem que estar convicto. Você sabe o que você precisa? Você já orou para Deus? Você está buscando em Deus? Resposta não veio? Então você sabe. Porque Pedro falou para Jesus: me manda ter contigo. Me manda ter contigo. Eu não sei, mas é provável, pelo que nós lemos na palavra, que muitas das nossas dificuldades, esses mares revoltos que a gente está passando, pode ser mais ou menos o que Jesus fez com os discípulos. Tem hora que Ele nos joga no meio do mar encapelado para a gente experimentar coisas tremendas com Ele. Olha bem. Nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é o diabo que está fazendo. São decisões nossas. Pela nossa mentalidade, nós tomamos decisões erradas e depois culpamos o diabo. Ah, mas foi, não, foi você. O que é que eu estou dizendo? Não é porque Deus não vai mudar, não. Eu estou dizendo só para você identificar. Como é que eu cheguei nisso, apóstolo? Não tem nada errado na minha vida, tudo certinho. Como é que eu cheguei nisso? De repente, Deus está te chamando para crescer. Para crescer. Porque tem gente que só se quebranta no mar encapelado. Tem ou não tem? Tem gente que enquanto está na marolinha, é cheio de si, soberbo, vaidoso, arrogante, prepotente, presunçoso, rebelde. Aí Deus permite um marzinho, coloca a gente num barco assim meio complicado, para a gente aprender a gritar por Jesus. Senhor, se és tu, né? Pode ser. Mas pode ser que o sem vergonha do diabo tenha preparado uma cilada no teu caminho e tenha agitado as águas que você não precisava passar por elas. E hoje o Senhor está te dando livramentos sobrenaturais. Eu não creio que isso vá se processar por mais tempo, não. Você está entendendo? Agora eu queria... Tem gente aqui precisando de milagre nos seus negócios? Porque Deus tem me falado que a igreja, ela tem a santidade suficiente para administrar recursos e riquezas. E é no seio da igreja que Deus vai levantar os homens e mulheres prósperos. Agora você tem que ser santo. Você tem que ser santa, porque tem gente que Deus está prosperando e é infiel. O infiel será visitado pela sua medida, infidelidade. Não espere de Deus aquilo que você não semeou para colher. Tem muita gente que Deus está fazendo e está vivendo por misericórdia. Deus está abrindo porta, mas a pessoa ainda não acordou a respeito da sua posição com Deus. Cuidado. Cuidado.
Que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele quem diz para onde vai o que e permite ir o que para onde. Então estou falando aqui porque eu creio que Deus está levantando na igreja um exército de homens e mulheres muito bem sucedidos. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora tem que saber que crente de verdade, homens e mulheres de Deus, tem de Deus a sabedoria para administrar riquezas, recursos, negócios. Deus vai levantar grandes executivos e executivas. Eu creio nisso, irmãos. Eu oro por isso. Eu creio. O diabo vai deixar de ter governo sobre essas coisas. E Deus vai colocar debaixo da sua verdade. E nós vamos ver coisas sobrenaturais. É a única forma de uma nação entrar debaixo de justiça, é ter justos administrando. Porque o injusto corrompe a verdade. Está entendendo? Então agora eu queria que você curvasse a sua cabeça e começasse a conversar com Deus. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu clamor nessa noite? Teu coração está constrangido por causa do quê? Quais são as guerras que você tem travado? E já pensou até em desistir? Já pensou até em abandonar o barco no meio da tempestade? Dizendo, para morrer no barco eu prefiro morrer fora dele. Deus hoje está dizendo para você, tem bom ânimo. Sou eu. Tem bom ânimo. O tempo do medo vai passar. O tempo da insegurança vai acabar. E você vai entrar nos melhores dias da tua vida. Eu creio que nessa noite o Senhor pode trazer libertação, pode trazer cura, pode trazer restauração de casamentos, famílias. O Senhor pode mudar decretos humanos. O Senhor pode desfazer decretos de maldição nessa noite e você ser colocado pela mão do Todo-Poderoso debaixo do manto de bênçãos e vitórias. Mas você precisa ir para Ele e praticar. Ative a sua fé. Tenha uma mentalidade diferente. Seja positivo, positiva. Não ande mais na negatividade. Não ande mais no negativo do fracasso. Ande no positivo da esperança. Decida hoje entrar no sobrenatural de Deus. Nós vamos orar. Levante sua mão direita e vamos começar a clamar. Meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece a vida de cada um de nós aqui. E a Tua palavra, meu Deus, não é pérola lançada a porco, porque aqui estão filhos e filhas do Senhor. Então elas têm um destino de nobreza na nossa vida, porque o Senhor nos vê como nobres, dignos de receber pérolas. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, em primeiro lugar nós declaramos que os decretos de morte, derrota e fracasso, de impossibilidade e insucesso, de fraude, de falência, de inadimplência, estão quebrados em nome do Senhor Jesus, na vida dos que creem e decidem mudar de história, porque não se quebra decreto na vida de quem não recebe outro. E o novo decreto é, meu Deus, nós liberamos sobre a vida do Teu povo um tempo de sobrenaturais do Senhor, um tempo de fidelidade extrema, onde ninguém será confundido com as obras da mentira, mas estarão se movendo debaixo das obras da verdade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos voltamos para os casamentos e para as famílias. Toda operação do engano e da mentira, toda maldição de prostituição, adultério, corrupção de valores, perversão de valores, nós quebramos na vida dessas famílias e casamentos em nome do Senhor Jesus. E liberamos sobre os casais e famílias que estão aqui os decretos de vitória,
famílias santas na terra, relacionamentos santos na terra, regidos pela verdade, apoiados na palavra de Deus, vividos para atrair a tua glória, leitos sem mácula, noiva sem ruga, Senhor, sem mancha. Faz assim, Deus. Traz conversão do coração do esposo para a esposa, e da esposa para o esposo. Coração dos pais convertido aos dos filhos, e os dos filhos convertidos aos pais. Coração de irmão convertido para irmão. Meu Deus, que toda seta de inimizade, dissensão, fratura de relacionamentos seja quebrada em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor libere a unção que dá liga, que dá unidade, que dá aliançamento sadio. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos agora, Deus. O Senhor conhece os mares encapelados, o Senhor conhece os ventos violentos que estão soprando na vida de muitas pessoas. Hoje, Deus, ao sair do nosso lugar, nós colocamos o pé para fora do barco e caminhamos na tua direção. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra de vitória seja nessa noite uma ponte inquebrável, uma ponte segura e firme, que vai nos andar na direção do sobrenatural de Deus. Pai, eu creio que o teu povo entrará na rota das respostas, na rota das soluções, na rota dos pacotes celestiais, que cairão nos braços deles como oferta do Senhor para a tua igreja, presentes do noivo para a noiva. Pai, traz alegria para o coração do que está abatido, sem esperança, negociou a fé, negociou a esperança, por causa da mentalidade que tem. Deus, nessa noite, unge as nossas mentes, unge as nossas mentes, tira de nós, Deus, toda iniquidade que povoa e corrompe as nossas mentes e as nossas decisões. Deus, dá-nos vida santa, mente santa, para entrarmos no sobrenatural do Senhor e trazermos do campo da fé as respostas e soluções que nós precisamos. Levanta nessa noite aqui homens e mulheres cheios de fé, homens e mulheres que experimentarão milagres sobrenaturais do Senhor. Libera a tua cura nessa noite, libera a tua libertação nessa noite, quebra as cadeias infernais, libera o teu manto de graça sobre nós. Haja cura, haja libertação, haja nova esperança, haja um sopro de vida, meu Deus. Esmaga as doenças e enfermidades, esmaga os tumores, destrói as cepas malditas de vírus e bactérias que promovem dor, que promovem enfermidades, que roubam a alegria, a vida e a energia. Queima, Deus, e sopra o hálito de vida, traz renovo, libera o teu sangue, passa no lugar da enfermidade, Deus. Faz novo, faz novo, faz novo, novas células, novos tecidos, novos órgãos, funções novas. Faz novo, Deus. Oh, Ei, Caramanaias, ajusta os sistemas e aparelhos do nosso corpo, põe em funcionamento normal, Deus, do sistema neurológico. Muda, meu Deus, muda neurônios, muda combinações, muda química. O Senhor pode fazer, porque o Senhor foi quem criou o ser humano, Deus. Muda, meu Pai, nessa noite. Ei, Caramanaias, Shuriarabaseri Cabanã. As glândulas, meu Deus, as glândulas, meu Deus. Ei, passa o teu sangue, Deus, passa o teu sangue, traz restauração nessa noite. Restaura a função, meu Deus,
Se elas estavam hipofuncionais, sejam tocadas para a normalidade. Se elas estavam hiperfuncionais, sejam tocadas pela normalidade. E que volte ao ajuste da criação perfeita, meu Deus. Ei, Karamanaya, Shurialabasei, Karamananamas. Juntas e articulações, Deus. Juntas articulações. Meu Pai, passa o teu sangue, passa o teu bálsamo, lubrifica, meu Deus. Tira toda anomalia, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, na cruz do Calvário, o Senhor levou artrite, artrose. O Senhor levou problemas articulares. O Senhor levou, Deus. Pai, nós não precisamos carregar. Essas doenças não são nossas, estão nos nossos corpos, mas para manifestar a Tua glória, nessa noite nós resistimos à enfermidade e ordenamos: solta, 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 em nome de Jesus. Pai, toma as famílias que estão representadas aqui, meu Deus. Que a Tua paz entre nos lares que estão aqui, Senhor. Toda visitação do maligno que encontrou porta aberta por murmuração, por quebra de princípios, por decretos errados, toda visitação nós declaramos repreendida em nome de Jesus. Meu Deus, põe nos umbrais da casa dos Teus filhos. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Não há maldição nos portais da casa dos Teus filhos. É só bênção. Quem entrar enfermo sai abençoado. Quem sair de lá sai carregado de bênção. Chega de transportar malignidade, meu Deus. Oh, diga nos portais da minha casa: existe a Mezuzá. Mezuzá. E ela quer dizer: bendito ao entrares, bendito ao saíres. A minha casa será visitada pela bênção, e dela sairá bênção e benditos do Senhor. A minha casa é bendita na terra. E dê um aplauso àquele que vive. Tua casa é lugar da bênção. Todo lixo que o diabo lançou na tua casa, escondido no quarto, na cozinha, na sala, nos objetos, nas palavras, nas declarações, nós pedimos: Deus, queima! 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 Comece a adorar o Deus Todo-Poderoso. Comece a liberar palavras de adoração ao Eterno. Diga o quanto você o ama. Diga o que Ele representa para você. Proclame a grandeza de Deus. Declara sua paixão por Ele. Oh! Ele está dizendo para você: vem entrar no milagre comigo. Ele está te chamando para caminhar na palavra do milagre. Levante suas duas mãos bem alto. Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer. Eu creio que muitos vão sair daqui já transformados, com as respostas do seu próprio corpo. Eu creio que quando você está aqui, os anjos de Deus estão movendo céus e terra a teu respeito. E amanhã, quando você começar o dia, a boa notícia vai te alcançar. Os pés ligeiros das boas novas chegarão na tua direção.
Não se impressione com a má notícia. Você não tem a mente da má notícia. Você não teme má notícia, porque você tem a palavra da verdade, a promessa do Deus Todo-Poderoso na tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio que nós temos de celebrar o milagre com o Senhor, celebrar a vida, a esperança, a mudança. Muito obrigado, meu Pai. Sela sobre cada um de nós a tua bênção, e não permita que o maligno roube semente nenhuma e nem plante joio na nossa vida. Em nome de Jesus, leva-nos para os nossos lares em paz. Dá ordem aos teus anjos guerreiros, ó Deus, para nos levar em paz para os nossos lares. Nos livra dos acidentes, incidentes e das intercorrências ruins e desagradáveis, inclusive no trânsito. Nos dá uma noite, meu Deus, uma noite bendita na tua presença. Devolve o sono àquele que estava com insônia. Traz uma noite de repouso compensadora, para que amanhã não acordemos com déficit. Que essa noite seja uma noite da visitação e da provisão do Senhor. E amanhã, meu Pai querido, nos desperta para um dia glorioso na tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos os que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente.